Se eu fosse eu de você, eu parava de gravar essas coisas, sabe? Porque a gente tem que entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Mas se você tiver um pouquinho de miolo nessa cachola, você faz a coisa ir para outra direção. Por isso que você precisa parar de achar que a felicidade tá lá fora. Ela tá dentro de você. Ó, faz que nem o palhaço. O palhaço não erra. Ou ele acerta, ou ele aprende. Então todo erro que a gente faz, a gente se dá bem. Por quê? Porque a gente aprende. No erro que você tem na vida não quer dizer que você é aquele erro, entendeu? Ah, vai, deixa de palhaçada. Oi, tudo bem? Meu nome é Roberto Caruso, sou comunicólogo formado em comunicação, bacharel em comunicação social. E durante toda a minha vida, desde a infância, eu acho que eu fui muito estimulado pela convivência dos meus parentes, família italiana, né? Aquela coisa de festa. Eu acho que eu fui muito estimulado pela forma como os meus avós, os meus pais, meus tios, como eles sempre pontuavam muito bem sobre a questão da alegria, da gente estar em momentos alegres. E, assim, eu tiro disso uma ideia, né? Porque eles passaram pelo pós-guerra, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe, eles eram crianças quando eles passaram pela Segunda Guerra Mundial. E aí, sabe, naquele momento de escassez, naquele momento em que você não tem nada, onde você tem uma comida que praticamente você come a cada 2 dias, e olhe lá, tudo que eles passaram nesse período, né, os meus pais, eu acho que isso refletiu diretamente na forma como eles encararam a vida. Meu pai e minha mãe vieram para o Brasil já jovens pós-guerra. Minha mãe veio em 1951, meu pai veio em 52. Eles não se conheciam lá e eles acabaram se conhecendo, né, num lugar em São Paulo, que existe até hoje, que chama Círculo Italiano, que é onde as pessoas, né, os italianos se reuniam. Então, assim, era uma forma de ter um pedacinho da Itália na cidade de São Paulo, onde os italianos se reuniam. E lá eles se confraternizavam, eles dançavam, eles jantavam, enfim, tinha toda uma programação. E lá eles acabaram fazendo conexões, né, conexões com pessoas que eram oriundas, né, que eram italianos também. Numa dessas, né, tanto minha mãe como meu pai, eles dançavam muito. Meu pai era um pé de valsa. E eu digo até hoje, eu falo que eu sou fruto do jabacolejo da dança. Porque assim, meu pai conquistou minha mãe dançando. E até os últimos dias da minha mãe em vida terrena, porque eu acho que ela está aqui espiritualmente, né? Ela sempre falava, eu só casei com seu pai porque ele dançava bem. E meu pai era um gentleman, meu pai era um cavalheiro, meu pai era um cara assim, mais fechado, mais na dele, mais uma simpatia, não tinha quem não gostasse dele. Então, assim, nas reuniões de casa, né, em família, a gente sempre comemorou muito, né, sempre teve uma coisa muito festiva. É claro que, como toda família, com os seus perrengues, as questões que aconteciam, mas o bom humor e a alegria imperavam, né, assim, meus pais nunca discutiram na nossa frente, também tiveram pouquíssimas discussões. E eu acho que eu fui nessa linha, eu tinha essa característica brincante, eu sempre fui brincalhão. Eu falo que eu tenho uma chavinha que virou aos 7 anos, eu virei essa chavinha, e eu adorava brincar, eu gostava muito de brincar. E não tão estranho que assim, eu não parei de brincar. Hoje eu sou do jeito que eu sou porque eu fiz uma coisa que poucas pessoas fazem. Eu não parei de brincar. E brincar de uma forma saudável. Isso não quer dizer que eu não criei personalidade com responsabilidade. Mas a brincadeira sempre esteve presente na minha vida, sempre está presente, junto com os amigos, né? E eu acabei enveredando para, né, passei por tantas coisas, né? Trabalhei em acampamento de férias, fiz festa de criança, eu sempre de alguma forma estava conectado a pessoas e sempre buscando o riso, a alegria, a brincadeira, o bem-estar, enfim. E aí, eu hoje sou um grande defensor, acho que não é nem defensor, acho que eu sou um grande porta-voz, né, da alegria, do bom humor, do quanto é importante a gente não esquecer de se divertir. E quando eu falo de se divertir, não é que você não está levando a vida a sério, é você olhar para o lado bom da vida. E eu tenho um verbo que acabou virando o nome da minha empresa, né, que se chama Humorizar. Eu nem sei se eu posso chamar de empresa, eu acho que humorizar é um movimento.
É um movimento para que as pessoas possam humorizar. E o que é humorizar? Humorizar é colocar a sua visão, a sua percepção do mundo de uma maneira positiva. Você olhar para as pessoas, você olhar para qualquer situação e ver o belo que tem ali. Porque é uma escolha você olhar para as coisas que são bonitas, que são legais e que são divertidas. Então, a Humorizar, ela nasceu, ela é um desdobramento da minha primeira empresa, que foi a Comediantes dell'Arte, que a gente fazia eventos para muitas empresas, né? A gente era o momento do entretenimento, a gente era o momento feliz, né, das convenções. Não que as convenções não fossem felizes, mas acontece que assim, você vai para uma convenção, aquela convenção de vendas ou uma convenção estratégica, então assim, lá você está falando de números, metas, objetivos. Mas independente disso, a gente tinha momentos onde a gente fazia com que o ambiente ficasse mais alegre. E essa empresa, ela acabou tendo um bom tempo de vida, durou quase 10, 12 anos, depois a economia foi mudando, e eu nunca deixei de olhar para esse lado, de humorizar. Eu acabei me tornando, hoje eu sou um especialista na gestão do bem-estar e da felicidade organizacional, uma coisa que está muito em voga, porque assim, as pessoas em 2024, a gente teve números muito fortes de aumento de pessoas afastadas por questões de mentais, burnout, depressão, ansiedade. Ou seja, o mundo todo está numa grande ebulição, continua, a gente tem muita informação, são várias questões, é complexo, e aí eu acho que a gente precisa dar um passinho para trás, respirar e procurar olhar para onde realmente as coisas têm importância. Então tudo é importante, mas há coisas importantíssimas na vida. A gente tem que lembrar de respirar bem, de se hidratar bem, de comer bem, de conviver bem, de estar num teto bacana, ter um ambiente familiar e com amigos, porque no fundo, são essas coisas que vão fazer a nossa estrutura de vida realmente ser digna e a gente conquistar aquilo que a gente merece, que é a felicidade. Eu não conheço uma pessoa que não queira ser feliz. Né? E aí as pessoas ficam nesse, o que é felicidade, o que é alegria? Assim, olha, existe um estudo, só para que você possa ter ideia, um estudo que fala que a alegria, ela tem uma frequência, uma vibração mais alta mesmo até do que as frequências do amor. Então eu costumo falar, aonde tem amor, nem sempre tem tanta alegria, mas aonde tem alegria, você pode ter certeza que tem muito amor. E para fechar um pouquinho essa minha bandeira, né, falando da importância da alegria, eu tenho um filme que eu gostei muito, né, um desenho animado, eu gosto muito de desenho animado, onde tem dois personagens, né, que eles são icônicos, né, que é esses daqui, ó, o Wazowski e o Sullivan, né, eu acho que você já deve ter visto, o Wazowski e o Sullivan, eles fazem parte de um filme, um desenho que já tem vários anos, que chama Monstros S.A. E a história, vou dar o spoiler, a história conta que eles vivem a partir dos gritos, eles assustam as crianças e esses gritos, eles preenchem uns tubos de energia e aquilo dá vida para a cidade. Mas aí entra uma criança no meio do mundo deles e eles acham que a criança ela é contaminante, que assim que as pessoas, né, que os monstros vão perecer e na verdade num determinado momento, eu estou fazendo uma aceleração aqui, num determinado momento eles descobrem que o riso é 10 vezes mais potente que o grito. Qual é a analogia que eu faço com isso? Eu faço a analogia de que a risada, o riso, que é algo que é instintivo, que é natural da gente, ele mexe, ele faz bem para a saúde. Por isso que eu sou esse grande defensor, esse grande missionário para falar sobre o quanto é importante você rir, sorrir, você conviver com alegria, com abraços, com afagos, né? Viver com o olho brilhando, olhando para uma outra pessoa, sem julgar, sem criticar, entendendo que aquele ser humano ele faz parte da sua natureza, desse teu momento que você está vivendo hoje. Então, o meu desejo, fechando um pouquinho esse vídeo, né, e fiquei muito grato pelo convite, é que você sorria, você simplesmente sorria. Você quer que sua vida melhore, fique mais leve? Sorria. E se você quiser conhecer um pouquinho, né, do meu trabalho, vai lá no www.humorizar.com.br ou fala comigo, o pessoal da produção aí tem o telefone e vai ser um prazer levar essa alegria, esse bom humor, essa leveza estrategicamente para dentro da sua empresa para criar um ambiente melhor e as pessoas serem mais saudáveis, porque onde tem bom humor, onde tem alegria, onde tem ambiente leve, as pessoas produzem melhor. Então,
alegria, bom humor nas empresas não é uma estratégia só para você tratar bem as pessoas. É no mínimo isso, mas principalmente é uma estratégia competitiva, porque quando a pessoa ela trabalha melhor, num ambiente melhor, com uma liderança realmente ali que está exemplar com ele produz melhor, a empresa devolve um ser humano melhor para casa. E você que não está numa empresa, mas mesmo numa organização, seja ela qual for, e você deseja ter algo diferente para você trabalhar com os seus cuidadores, nas ONGs, nos institutos, fala comigo, vem falar comigo. Meu nome é Roberto Caruso, nem sei se eu falei no começo, mas enfim, me procurem e vai ser um prazer levar um pouco de alegria, de inspiração para as pessoas que fazem parte aí do local onde você está. O meu desejo é esse, um beijo no coração e que a gente possa se encontrar em breve, se Deus quiser. Até mais, tchau! Gostou dessas dicas do Roberto Caruso? Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @Roberto Caruso Oficial, pelo site www.humorizar.com.br ou pelo WhatsApp 11 94 100 6808. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.